episódio de hoje de Histórias Secretas, nós vamos falar sobre o Reich e a Lança do Destino. O Reich procurou várias relíquias cristãs, né? A Arca da Aliança, a Lança do Destino, o Cálice Sagrado. Isso já apareceu em diversos documentários e até em filmes de ficção como Indiana Jones. Mas nesse capítulo a gente vai falar especificamente da Lança do Destino. O que seria a Lança do Destino? A Lança do Destino é a lança de Longino, um romano convertido ao cristianismo que atravessou o peito de Cristo quando ele estava na cruz, né? Dessa forma, ele ajudou a completar uma profecia que existia desde Isaías, de que nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Por que acontece com a crucificação? A pessoa fica horas e horas e horas até sufocar. A morte na crucificação, na verdade, é uma morte por asfixia, né? Então, o que eles faziam para diminuir essas horas é que, em um determinado momento, eles quebravam as pernas da pessoa para que ela caísse e assim sufocasse mais rápido, né? E Cristo não tem as pernas quebradas, e Longino, esse romano que se converteu ao cristianismo, atravessa o corpo dele com essa lança que teria sido um ferimento fatal, né? Essa lança passa a ser chamada Lança do Destino, e para os cristãos ela não tem esse significado, mas ela vira uma grande mitologia ligada ao cristianismo. E na lenda da Lança do Destino, acredita-se, né, que quem tivesse essa lança na mão teria o destino da humanidade na mão e seria invencível. Então, diversos líderes que queriam a glória, a dominação mundial, disse que esses líderes também procuraram a Lança do Destino, entre eles Carlos Magno, Frederico Barba Ruiva, Constantino, mas ela foi extremamente procurada pelo Reich, né? Por que Hitler queria essa lança? Aliás, por que Hitler queria qualquer uma dessas relíquias? Né? Fica a pergunta no ar, porque a grande questão de possuir esses objetos, né, é você conseguir acessar eles, né? Para os cristãos e para os místicos faz sentido você ter isso, mas para o Reich, ou talvez seja algo mais, porque existe toda uma pesquisa de que o nazismo tem um misticismo nazi, né? Ele é permeado por um esoterismo muito grande, ele é mais do que uma formação militar, é uma formação militar que foi baseada na mitologia nórdica, né? É uma formação militar que é muito impregnada por conceitos de diversas religiões, mas usados de forma desacralizada. E diversas tradições do Oriente vão usar essa cruz da suástica, só que na direção horária. E na direção horária ela tem um monte de significados positivos, como a criação. E no sentido anti-horário ela passa a ter o sentido de destruição, né? E o Reich, ele vai usar uma diversidade grande de simbologias, né? Da onde viria esse estudo dessas simbologias, né? Então, tem alguns historiadores e biógrafos de Reich, de Hitler, né, que falam da participação dele em algumas ordens secretas. O misticismo nazi, o ocultismo nazi, se é que ele existiu, teria sido construído pela participação de membros do Reich dessas ordens secretas. Entre elas, né, os biógrafos citam a Ordem de Thule e a Ordem do Vril. O que é interessante sobre essa Ordem do Vril é que dizem que nessa ordem existia uma adoração ao sol, né, que era parecida com a adoração que faziam ao deus Ra no Egito, levantando o braço, assim como a forma de cumprimentar Hitler, né? Outra coisa interessante é que dizem que o próprio Hitler fazia parte de uma outra ordem e que essa ordem seria uma ordem chamada a Ordem da Centúria Dourada. E existe uma lenda de que dentro dessa ordem, naquela época, só podiam existir 99 casas com 99 membros. Quando entrava um 100º membro, que um dos membros seria sorteado para morrer. Nunca a gente vai saber se isso é verdade, mas o mistério é muito grande envolvendo esse tema. Inclusive, entra um personagem muito interessante que associa o nazismo à Ordem da Centúria Dourada, né? Diz a lenda que
Hitler queria fechar as 98 casas e deixar aberta só a casa que ele participava. E que para isso ele teria procurado Franz Bardon, que era um ocultista, um homem que deixou vários livros sobre magia e hermetismo, e que ele teria esperado que Franz Bardon desse a localização das outras 98 casas. O mistério que envolve a morte de Franz Bardon é enorme, ninguém sabe exatamente do que ele morreu, mas sabe-se que ele chegou a ser torturado pelo Reich e que ele morreu envenenado de uma forma um tanto suspeita. A gente nunca vai saber o que o Reich pretendia fazer com essas relíquias, mas provavelmente, por ser até um membro de uma ordem e até pelo Reich ter sido transpassado por uma ideologia esotérica, eu não acredito que Hitler imaginasse que ele ia usar essa lança com o mesmo propósito do filme Indiana Jones, de tocar a lança e dominar o mundo. Eu acho que existia algum objetivo de usar isso de forma desacralizada ou invertida, como ele fez com o símbolo da suástica, Mas uma das questões muito interessantes de como essas ideologias são usadas às vezes para construir as políticas, apesar da gente estudar em história apenas as motivações econômicas da política, mas muitas vezes elas são transpassadas por motivações espirituais. O objetivo do Reich era criar uma nova ordem e que o Reich durasse por 1000 anos, mas existe uma razão para existir 1000 anos. Na Idade Média existia uma teoria chamada milenarismo, que era baseada numa profecia bíblica, onde se esperava que um quinto império durasse por 1000 anos de felicidade. Então assistam um episódio da gente sobre milenarismo se você quiser saber mais sobre esse tema. Esse foi o nosso História Secreta.